Ei. Tudo bem, irmão? Ei. Alô, som. Bicudo. Gabriel? Alô, Gabriel? Tá funcionando. Boa noite a todos. Cumprimento os nossos vereadores, o público presente, na nossa 18ª sessão ordinária, realizada hoje no dia 9 de junho de 2025. Solicito ao nosso primeiro secretário, o vereador Tiago Cetrone, que proceda à verificação de quórum. Quórum em nome legal. Declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito que todos fiquemos em pé para a leitura do texto bíblico, que hoje será feita pelo vereador Reinaldo Madureira, e que, após a leitura, permaneçamos em pé para a execução do hino nacional e do hino a Monte Alto. Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, público presente, mesa diretora. Muito boa noite. Salmos, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como se tem vários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me, desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo, 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, que bradaste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção, ó Deus. Amém.
partir do sonho que Porfírio Luís nos legou. O teu povo, com forte risonho, o progresso em teu solo implantou. Tens riquezas, tens encantos mil, o teu céu tem mais luz. Salve terra de São Paulo e do Brasil, onde reina o bom Jesus. Salve terra de São Paulo e do Brasil, onde reina o bom Jesus. Monte alto, berço adorado, santuário de paz e de amor. Possa eu viver sempre ao teu lado, em constante troque e labor, bendizendo as glórias do passado, construindo um futuro sem paz. Pois tu és meu monte alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Pois tu és meu monte alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Ata da 17ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de junho, que eu coloco em discussão, em votação eletrônica. Morelli. Doutora Maria do Carmo. Ata aprovada por unanimidade. Quanto à certidão número 032 de 2025, contendo a ata da 4ª sessão solene, consta somente para conhecimento dos vereadores, porque se aplica-se o parágrafo 5º do artigo 96 do Regimento Interno, que registra-se em ata que independerá da deliberação do plenário. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias enviadas pela prefeita municipal. Diversos ofícios enviando as respostas dos pedidos de informação dos vereadores João Carlos Geber, Marcos Manzotti, Fábio Henrique Rovati, Maria do Carmo, e também respostas aos ofícios das indicações, de 304 a 340, bem como resposta ao ofício 94, da reiteração do item 5 do pedido de informação 133 de 2025. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Projeto de Lei 049, de autoria dos vereadores Baltazar Garcia e Maria do Carmo Iroque Coelho, que insere no parágrafo único da Lei 4.068, de 19 de outubro de 2023, calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município, o Junho Roxo, mês de conscientização sobre o lipedema e da outras providências. O requerimento do vereador Madureira é regimental. Ele faz requerimento para que seja invertida a pauta da ordem do dia do projeto de lei de sua autoria, que é o projeto de lei 28. Isso. Tá. Então, o referido projeto que o vereador Thiago Cetrone acabou de ler, ele será enviado para as comissões permanentes competentes para análise e emissão de pareceres. Colocou o requerimento de inversão de pauta do vereador Madureira em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Requerimento, então, aprovado por unanimidade. Sendo assim, solicito ao nosso primeiro secretário, o vereador Cetrone, que proceda à leitura do projeto de lei 28/25, de autoria do vereador Reinaldo Madureira. O projeto de lei 28 dispõe sobre a alteração da denominação da Rua México, no distrito de Aparecida de Monte Alto, para a Rua Orlando Vendramini e da outras providências correlatas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na maioria de seus integrantes, posicionou-se contrariamente. As comissões de Planejamento, Uso, Parcelamento do Solo, Agricultura, Meio Ambiente, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos
emitiram pareceres opinando pelo acolhimento do presente projeto de lei. Sendo assim, coloco o projeto em discussão. Com a palavra o autor. Senhores vereadores, mesa diretora, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais, para a honra e glória de Deus, mais uma sessão. Eu agradeço a oportunidade, todas as vezes que eu subo nessa tribuna. Gostaria de frisar desde o início que para mim tem sido uma experiência de vida muito marcante, né? Servir a nossa sociedade, a nossa população, independente da localização. E também agradeço por cada vereador, por tudo que eu estou aprendendo neste mandato, né? Nós estamos no 6º mês, mas eu já aprendi muitas coisas e agradeço muito a cada um dos senhores. Mas eu venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, nobres vereadores, família, né? Senhor Orlando Vendramini, a sua esposa que está aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Eu venho a essa tribuna para cumprir aquilo que eu considero a principal missão do vereador: ouvir a população e transformar as suas demandas legítimas em ações concretas. Este projeto de lei não se trata apenas de mudar o nome de uma rua, trata-se de entender um pedido direto dos moradores do distrito de Aparecida, que desejam homenagear Sr. Orlando Vendramini, um cidadão que ajudou a construir a história da região com trabalho, fé e solidariedade. Muitos me aconselharam a não levar essa proposta adiante. Diziam que o desgaste político seria maior do que qualquer ganho. Mas quem seríamos nós, vereadores, se recusássemos diante de um pedido legítimo só porque não é conveniente? Não fomos eleitos para fazer o que é fácil, mas para fazer o que é certo. A mudança da denominação Rua México para Orlando Vendramini não é uma decisão pessoal, é o reflexo de um desejo comunitário, expresso por meio de consulta presencial com os moradores diretamente impactados. Diferente do abaixo-assinado contrário, feito online, sem qualquer controle de residência ou representatividade real. Dizem que o nome Rua México tem valor histórico, mas qual? O nome é genérico, sem qualquer vínculo com a realidade cultural ou social do distrito. Nenhum evento, tradição ou identidade local se associa a ele. Já outras ruas com nomes de países como Peru, Bolívia e Venezuela foram alteradas no distrito, sem qualquer prejuízo histórico. Também se fala em impacto administrativo, mas não haverá custo algum à população. A Câmara notificará as concessionárias e órgãos públicos e nenhuma averbação cartorial será necessária. Sobre a empresa Nardini, localizada nesta, ela sequer se manifestou formalmente. E mesmo que fizesse, não se pode condicionar uma homenagem pública legítima ao receio de impactos operacionais, que na prática não existem. Quanto à legalidade do projeto, vale destacar o parecer da Procuradoria Jurídica, que foi claro ao afirmar a sua constitucionalidade, legalidade e correção formal. Ainda assim, 2 membros da Comissão de Justiça votaram contra. Por quê? Não por vício jurídico, mas por opinião, e opinião política. Política se debate no plenário, não em comissão técnica. Nesse ponto, registro a postura coerente do vereador Dr. Fábio Rovati, que foi técnico jurídico e institucional em sua análise. O mérito da proposta deve ser apreciado por todos nós de forma democrática. A Comissão de Planejamento, por sua vez, deu parecer favorável. Os vereadores Murilo, Simone e Bicudo cumpriram sua função com responsabilidade, focando nos impactos urbanísticos e sociais da medida. Colegas,
Este projeto é simbólico, mas profundo. Não podemos seguir homenageando apenas nomes impessoais, escolhidos por conveniências. Precisamos valorizar quem construiu com as próprias mãos a história dos nossos bairros e distritos. A comunidade do Distrito de Aparecida nos procurou com respeito e com legitimidade. Vamos honrar isso. Vamos aprovar este projeto com consciência de que estamos fazendo o que o povo espera de nós, legislar com coragem e com justiça. E eu agradeço desde já o voto de cada um dos vereadores. A minha função como legislador, como assim eu deixei claro para a família, está sendo cumprida, independente do final, do resultado desse projeto. Eu saio daqui muito feliz com qualquer resultado que nós alcançarmos aqui, com respeito àqueles que votam contrário e com admiração àqueles que votam favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Madureira. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Cetrone. Senhor presidente, nobres vereadores, hoje eu venho aqui para também deixar o meu posicionamento, saudar os munícipes aqui presentes, de maneira especial os amigos aqui do distrito. Eu deixar registrado que desde o começo, quando o vereador Madureira propôs a lei, comentei com ele e falei, olha, vereador, eu vou ser contrário a essa alteração. Você sabe que, senhor presidente, nós que já temos alguns anos aqui, nunca conversei isso com o vereador, mas tem muitos ainda na mente, no coração, e não estou falando que é o caso do Madureira, estou falando aqui genérico. O vereador Madureira sabe que quando eu tenho que falar, eu falo diretamente. Mas tem muitos ainda na vida pública, tanto da Câmara, que passaram, que estão, e até mesmo no Executivo, que numa votação, numa discussão do projeto, tem muito ganhar e perder. Não, eu ganhei, eu perdi, você ganhou, eu perdeu. Eu, pelos anos de experiência e pelos mandatos, vereador Murilo, que também tem alguns mandatos aqui, nós já superamos isso há um tempo. Eu tenho que, vereador Manzotti sempre coloca isso também. Então, eu gosto sempre de quando me posiciono, defender aquilo que eu acredito, aquilo que a população que nos elegeu espera de nós. Então, nesse projeto, o meu papel é isso, como desde o começo eu já manifestei ao vereador Madureira, que é o autor. Eu já me manifestei contrário à alteração, não contrário à homenagem. Não contrário à homenagem. O que eu coloco em discussão não é homenagem, mas pelas dores de cabeça em si, que poderia ocasionar uma mudança de nome de rua que já está com esse nome há décadas. Para sustentar esse posicionamento, eu juntei lá desde 15 de abril um detalhado relatório de mais de uma dezena de páginas sobre o assunto. O relatório está anexo ao projeto, acredito que os vereadores realizaram a leitura. Eu não vou ficar aqui na tribuna contrapondo os argumentos do Madureira, que é um grande amigo e um grande vereador. Mas trata-se mesmo de uma pesquisa e de uma visão da experiência até de outros municípios. Se a gente dá uma rápida, Lucas, googada, um rápido Google, a gente vai achar dezenas de notícias como essa. Nome de rua alterado, após 40 anos, gera transtornos. Só digitar no Google. Só digitar no Google. Então, eu reforço mais uma vez, não sou contra a mudança do nome, não vou contrapor aqui os pontos, não é questão de esperar a conveniência ou não. Quantos da nossa honrosa, e falo de coração, família Fumagalli, que não poderia ser homenageado? Seu Cido, vou falar dos mais novos, que são os que eu lembro. Quantos, seu Manuel, da família Nacarato, que também não poderia ser homenageado? Temos muitos que poderiam ser homenageados, além da homenagem hoje feita pelo Madureira.
Existem muitos homenageados, então eu reforço mais uma vez, não tem a ver com a homenagem, mas com os transtornos que podem ocorrer. Então, não adianta dizer que não vai ter transtorno, porque nós sabemos que haverá. Não adianta dizer que não vai haver custas em cartório, porque haverá. Se não de imediato, mas quando for realizar alguma venda ou alguma atualização, terá um custo a mais com a averbação da alteração. Então, para finalizar, eu quero mais uma vez deixar consignado o meu voto contrário. Madureira sabe, Isabel Nacarato, que está aqui, que é o nome do pai do seu companheiro, e ela também conhece a história do homenageado. Já falei com ela também, por telefone, numa outra oportunidade. Mais uma vez eu reforço, não é contra a homenagem, mas a alteração, na minha visão, no meu estudo, na minha pesquisa, pode trazer transtorno. Então eu reforço o meu carinho ao vereador Madureira, reforço o carinho à família do homenageado. Eu, de fato, não conheço por ser um morador mais antigo, mas reforço aqui o reconhecimento, reforço que eu não vou combater os argumentos. Os vereadores aqui sabem que eu não pedi para ninguém votar a favor ou contra. Pedi, vereador Fábio? Você citou o vereador Fábio, não pedi para ninguém, não peço, mas eu coloco a minha posição. Mas eu tenho que registrar aqui o meu voto contrário, porque quando começarem as dores de cabeça e os questionamentos pelas alterações, eu tenho claro a minha manifestação aqui. Então, é esse o meu posicionamento e agradeço a paciência de todos. Com a palavra, vereador Madureira. Nobre vereador Cetrone, como eu falei, repito mais uma vez, está sendo um grande desafio para mim, e eu estou muito feliz por tudo que eu estou aprendendo, com tudo isso que nós estamos fazendo nesse mandato. Mas vamos lá. Só comentando um pouquinho sobre a questão das custas, principalmente cartoriais. Olha só, a averbação da denominação ou alteração de nome de ruas nos registros de imóveis no estado de São Paulo é obrigatória, gratuita e deve ser feita pelos cartórios, com base em 2 dispositivos. Artigo 113, capítulo 20. Nas normas de serviços da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. 113 diz assim: as averbações de nomes de logradouros e de suas alterações decretadas pelo poder público, ou seja, nós fazemos parte do poder público, deverão ser procedidas de ofício. Então, foi aquilo que nós falamos na minha resposta. Nós enviaremos ofícios, ok? E eles, de acordo com a lei, têm que responder como tal. 113.1 diz assim: segundo a conveniência do serviço, essas averbações poderão ser efetuadas à medida em que houver registro individual a ser praticado. 113.2 em nenhuma hipótese serão devidos emolumentos e custas por tais averbações. Então, essa resposta veio do cartório, é o que o cartório usa, né, como base para poder permitir esse tipo de projeto. Mas não termina por aí, olha só. Este artigo determina que sempre que houver lei ou decreto municipal alterando a denominação de logradouro, o oficial de registro de imóveis deve realizar a averbação sem necessidade de aprovação de terceiros e sem qualquer custo para o usuário. Se a Câmara faz uma lei ou decreto mudando o nome de uma rua, o cartório do imóvel é obrigado a atualizar isso nas matrículas dos imóveis daquela rua. O cartório tem que fazer isso sozinho, sem que nenhum morador peça, e não pode cobrar nada por isso. Só fazendo um ponto aqui, essa foi uma das maiores indagações que eu tive, né, no distrito, especialmente para aquelas pessoas, os proprietários das casas, aquelas pessoas que moravam ali que moram naquela rua, sobre a questão de custas, uma futura averbação, uma negociação da casa, do imóvel, né? Então, a lei está aqui, e ela é muito clara. Ou seja, mudou o nome por lei, o cartório tem que atualizar de graça e sem ninguém precisar pedir. Item 2.5, a tabela 2 das notas explicativas na lei estadual, as averbações procedidas de ofício e as
concernentes ao transporte de ônus da matrícula não estão sujeitas a pagamento de emolumentos. Quando o cartório faz uma atualização por conta própria, sem que ninguém peça, como mudar o nome da rua porque não saiu uma nova lei, não pode cobrar por isso. Seu cartório faz sozinho, nada pode cobrar. Então, o que mais pegava, o que mais pesava talvez, era a questão das custas. Então, nós estamos dentro da lei, como a gente falou sempre desde o começo. Os ofícios serão enviados para as concessionárias, né, de energia, de água, para os correios e para a prefeitura. E essa mudança, ela é praticamente automática a partir desse ofício. Se trata de um projeto de lei, né? Um projeto de lei, por sinal, muito importante, uma homenagem muito mais do que merecida. Nós temos aqui na plateia, né, nosso querido Marcelo, que participou da história do Sr. Orlando. Ele contou até uma história muito bonita, né? Que ele não posso contar os detalhes, mas ele foi um trabalhador, né, do Sr. Orlando, e ele pôde testificar também que foi uma das pessoas que eu consultei para saber da história do Sr. Orlando. E eu queria pedir muito, né, aos nobres vereadores que pudessem pensar em votar favoravelmente a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Madureira. Projeto ainda em discussão. Em votação eletrônica. Piccolo. Então, o projeto aceito com 8 votos favoráveis. Então, o projeto de lei aprovado com 4 votos contrários. Eu vou suspender a sessão e convidar os familiares do homenageado para que venham aqui à frente fazer as fotos. Sessão suspensa por 5 minutos.
Retomando os trabalhos, então, solicito ao vereador Cetrone que proceda à verificação de quórum. Quórum e número legal, senhor presidente. Solicito que dê continuidade às matérias apresentadas pelos vereadores. Moção de congratulação de minha autoria 33/2025, que solicito para que seja feita apenas a leitura da ementa e a votação no dia de hoje. Coloco, então, a moção de congratulação em discussão. Em votação, quem for favorável, permaneça sentado. Moção aprovada por unanimidade. Temos também o projeto de decreto legislativo número 9/2025, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre a denominação da sala localizada no piso superior da Câmara Municipal, no corredor da Procuradoria da Mulher, como Silvana Inês Piveta Abrão. Senhor presidente, uma questão de ordem só nessa decreto legislativo. Está olhando aqui a autoria, não consta o meu nome. Eu sou o único vereador que não está constando como autor também. Gostaria de inserir o nome, por gentileza, porque por algum lapso alguém não colocou. Então, eu solicito à Secretaria da Câmara que depois proceda às alterações para incluir o nome do vereador Murilo e aplica-se o disposto no 3º parágrafo do artigo 200 do Regimento Interno, em que é lido em uma sessão e deliberado na subsequente. Solicito ao vereador Cetrone que dê continuidade à leitura do pedido de informação 191, de autoria do vereador Gerber. Pedido de informação 191, solicita, com relação ao viveiro municipal, quantos funcionários trabalham no viveiro? Quais as espécies de mudas são nele cultivadas? Qual o ganho mensal de cada funcionário? Qual o custo mensal do funcionamento e manutenção do viveiro municipal? Qual o destino das mudas no viveiro, plantadas e cultivadas? Vereador Dr. João Carlos Gerber. Coloco o pedido de informação em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 192, também de autoria do vereador João Carlos Gerber, que solicita, em nosso município, há alguma praça pública que possui fonte, portanto requer que sejam discriminadas quais são as fontes existentes em nosso município. Requer que seja informado se existe a manutenção e a limpeza devida em tais fontes. Também requer que seja informado qual a frequência com que a manutenção e limpeza são realizadas nas fontes, qual a empresa responsável por esse serviço e qual o valor gasto mensalmente com tais serviços. Coloco o pedido de informação em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público presente, funcionários públicos que nos alegram essa noite, as redes sociais. Quando eu falo que a administração pública de Monte Alto é uma administração da coincidência, eu acho que eu não estou exagerando. Por quê? A semana passada nós chamamos o secretário do Meio Ambiente nessa casa para fazer algumas indagações sobre o fogo que existia na fábrica de tubos. E naquele mesmo dia, o secretário respondeu, mesmo sabendo que o nosso vereador Murilo esteve lá na fábrica de tubos
e viu que estava insuportável de receber mais qualquer tipo de inservíveis, galhos, madeira e outras coisas mais. Quando ele falou aquilo, no próprio dia, foi uma coincidência, pegou fogo lá na fábrica de tubos. E a gente fica indagando, será que pegou fogo para diminuir a situação que estava uma vergonha de insertíveis, de materiais jogados de uma forma errônea? Então, a gente ficou analisando. E a semana passada não fugiu a regra. Eu protocolei esse pedido de informação sobre quem limpava as fontes municipais. E, por incrível que pareça, eu protocolei na quarta e na quinta estavam os servidores que foram contratados limpando as fontes na Praça Central, na Praça da Bandeira. E aí veio a pergunta, estão limpando porque a IPTV veio em Monte Alto. É outra coincidência, eu achei. Muita coincidência. Eles fizeram um trato naquela praça que eu fiquei deslumbrado. Eu falei, puta, que bom, né, que Monte Alto inteiro fosse limpada de acordo. E fez a limpeza das duas fontes, mesmo não funcionando, a contento e reclamos da nossa população, eles limparam e deixaram impecável, Murilo. E aí eu me pergunto, se a IPTV estivesse que circular no jardim, na Praça Dr. Luiz Zacarias de Lima, com certeza eles iam arrumar os buracos que tem na calçada daquela praça. Uns buracos que envergonham a nossa Praça Central. Então, eu quero saber da prefeita, dos secretários, quando vai ser feito o serviço de benfeitoria na cidade. Não é somente para fazer o serviço de benfeitoria, só quando vem uma IPTV ou nós estamos convocando algum secretário. Então, fica meu protesto com relação às coincidências do nosso executivo, senhor presidente. Obrigado, Carlinhos. Pedido de informação ainda em discussão. Em votação eletrônica. Tem que entrar de novo. Ele caiu, o sistema precisa digitar sem Voltou. logar de novo. Eu faço manual. Pode. Maria, a favor, né? Então, pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 193, de autoria do vereador José Cláudio Inforsati, que solicite para que envie essa Casa de Leis as seguintes informações. Qual a razão social da empresa atualmente responsável pela coleta de lixo? Qual o valor mensal e total do contrato vigente com a referida empresa? Com envio de cópia integral do contrato de prestação de serviços? Número de funcionários atualmente vinculados à execução dos serviços no município, com envio da ficha de registro de todos os funcionários lotados nas atividades de coleta? Relação e cópia dos documentos dos caminhões utilizados no serviço de coleta, com especificação de quais veículos estão em operação no município? Informar se há exigência de apresentação de certidões no processo de contratação ou fiscalização da empresa responsável pela coleta de lixo, com o envio das seguintes certidões, caso constem nos autos: CND, certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União, e CNDT, certidão negativa de débitos trabalhistas, cópia dos comprovantes de recolhimento mensal de encargos sociais, calendário atualizado da coleta de lixo nos bairros da área urbana, nos distritos e no povoado de Bitirama, qual o endereço da sede ou posto da empresa localizado no município de Monte Alto e, por último, qual o telefone para contato direto com a empresa responsável pela coleta de lixo. Vereador José Cláudio Inforsati. Com a palavra o autor. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos, boa noite a todos os internautas. Senhor presidente, eu estou aqui há algum tempo e eu conheço toda a história do lixo de Monte Alto. Toda a cobrança. Começou de novo a bagunça do lixo de novo em Monte Alto. Por que eu falo? Hoje mesmo eu vi o Diário Oficial, umas par de publicação de funcionário que trabalhou em outras empresas aí no passado, não recebeu a sua ação trabalhista. Vai sobrar para a prefeitura, porque a prefeitura é Correio. Ela é responsável pelo contrato. E nós temos que saber
qual empresa que é, qual empresa está participando, se os funcionários estão registrados certinho, se os funcionários têm equipamento EPI. Você me desculpa, senhor presidente, eu preciso pôr isso aí no pedido de informação, tá? Se estão tendo os equipamentos EPI. E o pior, que ano que são os caminhões? Um caminhão perdeu um breque, entrar dentro de uma casa. Vocês sabem o sistema do lixo, como é que funciona, os trabalhadores? Às vezes eles passam na frente do caminhão para adiantar, o caminhão dá uma brecada para recolher o lixo, às vezes do outro lado da calçada. Eles fazem um trabalho diferente, esses guerreiros, esses trabalhadores, os lixeiros. Nós temos que tirar o chapéu para eles. Agora, não tirar o chapéu para uma empresa que vem, às vezes, aí fazer coisas que não deve, que no passado não aconteceu, que eu tive que pegar o veículo e ir lá em Barretos, que a empresa deixou eles na mão. Eles não tinham alimento dentro de casa. No passado, aí, alguns anos atrás, aí, o ano passado, não foi muito tempo, não. Ano passado, foi? Sim. 2 anos? 2 anos. Fomos buscar alimento, pegar o carro do Donizete, às vezes um carro emprestado, porque a empresa não pagava nem o ticket de refeição deles, não pagava nada de plano médico, empresa ruim. Eu não vou falar dessa, a minha preocupação é os caminhões, é os registros, é os veículos. Será que está tudo em dia? Ou vamos esperar acontecer alguma coisa? Cobrei semana passada aqui, e hoje eu fiz pedido de informação. O que mais me preocupa, hoje saiu umas 8 publicações de funcionário que não recebeu da empresa. A prefeitura é responsável pelo contrato. A prefeitura vai ter que fazer o caso da Sindplus. Vocês lembram da Sindplus? Saiu publicação hoje também. A prefeitura é corréu. Nós estamos aqui para fiscalizar, é para cobrar, é para pedir. E eu, carinhosamente, né, vou até brincar aqui, conhecido como Bicudo, meu apelido. Sabe qual que é o meu apelido na prefeitura? Zé Barulho. Puseram meu apelido Zé Barulho, mas não tem problema, estou do lado da população. Pode chamar de Zé Barulho, aqueles caras de confiança, quiserem me chamar lá, algumas pessoas aí que ficam mandando o zap, pode falar, é o Zé Barulho que vem cobrar, é o Zé Barulho que vai denunciar na promotoria pública, se precisar. Porque os nossos guerreiros, quando eles fizeram greve lá no posto Trucão, que eu lembro ainda que chegou, alguns vereadores estavam aqui, em memória o Fabrício, nós ficamos do lado deles. Nós não ficamos do lado da empresa. A empresa deixou eles na mão. A empresa deixou. Eu quero saber onde é o galpão, que eu lembro que eles comiam a refeição deles do lado do caminhão de lixo. Pode isso? Eu espero que isso não esteja acontecendo. Então, o meu pedido de informação é baseado nessas respostas. Só isso, presidente. Obrigado, Bicudo. Pedido de informação ainda em discussão. Em votação eletrônica. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 194, de autoria do vereador Marcos Manzotti, que solicita informações e justificativas quanto ao não atendimento das indicações 271 de 2024 e 53 de 2025. Ambas indicações solicitavam reparo asfáltico ou construção de uma canaleta na esquina da rua Anésio Panichelli, com a rua Naim Elias Haddad, no bairro Vera Cruz, local que permanece em condições precárias, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres. Diante do tempo decorrido desde o protocolo e considerando o impacto direto na mobilidade urbana local, solicito a justificativa formal sobre os motivos do não atendimento até a presente data, previsão para execução do serviço e informações sobre a inclusão ou não dessa demanda no cronograma das obras e manutenção urbana. Pedido de informação em discussão. Em votação eletrônica. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Senhor vereador Cetrone, que proceda a leitura do pedido de informação 195, de autoria do vereador Madureira. Pedido de informação que requer para que envie essa Casa de Leis as seguintes informações. Quais são os serviços atualmente sobre responsabilidade direta do setor de infraestrutura e serviços públicos?
Quantos servidores efetivos estão atualmente lotados no setor? Informar cargos, funções e locais de atuação. Quantos servidores comissionados ou contratados temporariamente estão vinculados ao setor? Especificar tipo de vínculo, função e setor de lotação. Quantos beneficiários do programa de apoio ao desempregado estão atualmente prestando serviços no setor? Informar funções exercidas, carga horária e unidades de trabalho. Informar a frota de veículos, maquinários e equipamentos disponíveis, especificando, quando possível, tipo, marca, modelo e quantidade de cada equipamento. Situação atual de funcionamento, em uso e manutenção, inoperante ou sucateado. A Prefeitura possui contratos ativos com empresas terceirizadas para execução de serviços ou obras vinculadas à infraestrutura? Em caso afirmativo, encaminhar nome das empresas, objeto contratual, período de vigência e valor global. Existe cronograma de ações de manutenção preventiva e corretiva da malha viária, redes de drenagem, iluminação e logradouros públicos? Encaminhar cronograma atualizado. Informar também se há planejamento semelhante para outros serviços, sobre a responsabilidade do setor de infraestrutura e serviços públicos. Há previsão de novos investimentos no setor de infraestrutura em 2025, incluindo abertura de concurso público ou processos seletivos, aquisição de maquinários ou veículos, ampliação de contratos ou parcerias? Considerando o cenário atual do município, com diversas demandas recorrentes de manutenção urbana e relatos de precariedade nos serviços públicos, solicito que informe objetivamente quais os principais fatores que atualmente dificultam ou impedem o pleno funcionamento do setor de infraestrutura e serviços públicos. Especificar se há limitações orçamentárias, ausência de pessoal, falta de equipamentos adequados, entraves contratuais, deficiências na gestão ou outras restrições operacionais. Vereador Reinaldo Madureira. Coloco o pedido de informação em discussão. Em votação eletrônica. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Gostaria de registrar a presença do Beto Badur, do Wanderson, do Lucas, do Elton, do Marcão, do João, que foram candidatos a vereadores na última legislatura, né? Obrigado pela presença. Todos os presentes a gente já agradeceu no início, tá bom? Solicito ao nosso segundo secretário, o vereador Murilo Giacomo, que proceda à leitura das indicações, começando pela indicação 341, de autoria do vereador João Augusto Piccolo. Indicação do vereador João Augusto Piccolo, que solicita efetuar roçagem e recolhimento de galhos e lixo no final da rua Machado de Assis. Indicação 342, vereador Tiago Cetrone, que indica para adesão do programa Consegue Jovem, designação de representantes municipais para o evento formativo e criação do Consegue Jovem de Monte Alto, em parceria com o governo do estado de São Paulo. Indicação 343, indicação conjunta dos vereadores Dr. Fábio Henrique Rovati e Donizete Aparecido Morelli, que indicam para a realização de operação tapa-buracos em todas as vias do Jardim Alvorada, devido ao grande número de buracos pequenos que comprometem a segurança e a trafegabilidade. Indicação 344, Fábio Rovati e Donizete Morelli, que indicam para que seja providenciado o reparo na canaleta na esquina entre as ruas Francisco Buque Ferreira e Iasuzi Oyama, no Jardim Eldorado, neste município de Monte Alto. Indicação 345, Fábio Rovati e Donizete Morelli, que indicam para que seja terminada a operação tapa-buracos na rua Antônio Devásio, no bairro Jardim Eldorado. E a última indicação de autoria conjunta minha e do vereador Dr. Fábio Rovati, que é a indicação 346, nós indicamos para que seja avaliada a viabilidade de concessão de um adicional por desempenho de função aos profissionais do COR e do SAMU vinculados à Secretaria de Saúde de Monte Alto. Obrigado, vereador Murilo. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Tiago Cetrone, que proceda à leitura de documentos diversos. Projetos que permanecem em pauta, constante, então, na ata digital desta sessão. Datas comemorativas.
nós temos no 10 de junho o Dia da Artilharia, Dia da Raça, Dia da Língua Portuguesa. 11 de junho, Dia da Marinha Brasileira, Dia do Educador Sanitário. 12 de junho, Dia da Conscientização da Cardiopatia, Dia dos Namorados. 13 de junho, Dia de Santo Antônio, Dia do Turista. 14 de junho, Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea, Dia do Solista, Dia Universal de Deus. 15 de junho, Dia Municipal de Combate à Violência da Pessoa Idosa. Obrigado, vereador Cetrone. Vocês perceberam que na pauta, nos documentos diversos, nós incluímos aqui o projeto que permanece em pauta. Foi um pedido do vereador João Piccolo, e então, a partir de hoje, desta pauta, todos os projetos que estão nas comissões permanentes, os vereadores e a população terão acesso àqueles que estão em tramitação. Expedidas pelo Legislativo, nós temos os ofícios enviados ao Executivo, com os autógrafos, o ofício enviando ao Executivo os pedidos e informações de autoria dos vereadores, ofício também enviado ao Executivo com as indicações e também a sanção no Diário Oficial do Município dos decretos legislativos aprovados na sessão anterior. Obrigado, vereador Cetrone. Coloco o expediente em discussão. Toda a matéria constante do expediente está consignada na pauta e no sistema à disposição de todos os vereadores. Solicita vereador Murilo, quantos são os inscritos para o tema livre? 4, senhor presidente. Então, dá 8 minutos cada um. Quem que é o primeiro? Vereador João Piccolo. Vereador Piccolo com a palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público presente, os que já foram nominados aí pelo nosso presidente. Senhor presidente, só essa palavra aqui. Fizemos aquela moção aqui para a agência da Credicitos local em função da doação daquele carrinho de pastel para a PAI, para poder fritura de pastel. Inclusive, sábado teve um evento ali durante o dia, estavam vendendo. E essa semana teve mais uma ação que conseguiram doar em torno de 4.000 fraldas para o nosso asilo, o Asilo São Vicente, da ação que foi feita das votações da Assembleia da empresa. Então, está aí o registro, que acho que vale a pena fazer. A gente fala muito do social das empresas que estão aqui estabelecidas, e esse é um exemplo. Outra coisa, amanhã tem a reunião da reativação praticamente do Conseg aqui no município, que estava um pouco parado, as reuniões começou a ficar na época da pandemia, não teve reuniões presenciais, tiveram alguns problemas, agora está sendo reativado e amanhã é a primeira reunião do Conseg às 19 horas ali na OAB, para reativação, e já tem a diretoria montada. Então, já todo mundo acho que recebeu o convite através do Zap da Câmara, mas acho que vale a pena tá reforçando. E o último aqui, eu não sei se isso procede, precisa de apurar, mas vocês se lembram que no passado, acho que foi o Tiago, foi você que fez uma indicação, alguma coisa, que quando sobrasse os remédios que a pessoa não fosse utilizar para ser devolvido na Secretaria da Saúde, anos atrás? Não, mas eram devolvidos os medicamentos que eram que alguém pegava e por algum motivo deixava de usar, ou porque sarou, por falecimento, qualquer coisa, e me parece que não estão aceitando mais esses remédios lá. E é uma pena, porque isso ajudava muito essa devolução. Mas isso eu vou ter que apurar primeiro, então não quero aqui tirar conclusões precipitadas. É só por enquanto, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador João Carlos Gerber. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, aos suplentes aqui que nos agrada pelas suas presenças. Eu queria iniciar meus parabéns ao Murilo, ao Fábio, por fazer a indicação 346, no qual diz a possibilidade e a viabilidade de ser feito pela Secretária da Saúde uma avaliação e um adicional ao COR e ao SAMU.
O Bicudo falou agora há pouco que nossos garis são uns guerreiros. Eu sempre falei, a população não dá valor a eles, mas só sente valor quando eles entram em greve. E aí os lixos ficam acumulados e aí eles são valorizados. E também queria dizer ao SAMU e ao COR, o trabalho específico, o trabalho de caráter, de amor, de dedicação que vocês prestam. Vocês estão no coração dessa casa porque nós sabemos o trabalho que vocês implantam na cidade com a dedicação, não tem hora, não tem dia, não tem tempo, vocês estão dedicados, só chamando, vocês estão atentos. Então, Monte Alto é uma cidade valorizada pelos que aqui atuam, do mais simples, que é o gari, o lixeiro, e a vocês também. Então, fica a minha consideração e meu afeto a cada um de vocês pelo trabalho brilhante que vocês prestam naqueles momentos mais difíceis da saúde, de um acidente, coisa parecida. E falando em acidente, ontem eu vi no Face vários destaques, no qual um desses destaques foi chamado vereador Carlos Gerber, para que fosse ao pronto-socorro. E tenho certeza que vocês, o SAMU, o COR, atendeu esse casal ontem. Vocês fizeram o serviço de vocês e levaram onde tinha que ser levado no pronto-socorro. E chegando lá, eu vi o desespero de um casal, de um menino chamado Cauã, 18 anos, e uma menina, 17 anos, chamada Tawane. Elas, por infelicidade, sofreram um acidente numa bicicleta na Avenida Antônio Inforçati, e no qual prontamente foram socorridos. Só que, infelizmente, chegando ao nosso pronto-socorro, não teve aquele atendimento necessário e urgente. Por quê? A preocupação da família é se haveria batido a cabeça alguma coisa no chão, porque a raspagem no corpo estava por inteiro, perna, braço, tornozelo e outras coisas mais. Aí, chegando no pronto-socorro, graças a Deus, a Sabrina, que estava lá, e o plantonista, nos deu liberdade de entrar, e eu fui falar com a menina, a Tawane, e, graças a Deus, ela estava enfaixada, já tinha sofrido os primeiros medicamentos, mas estava no aguardo dos raios-x e exame de sangue. E narrou ali que a demora foi muito, Maria do Carmo, e que seu namorado já não estava mais ali porque foi transferido para a Unimed, porque ali a médica ligou a lanterna do celular e pôs na cara dele. Não sei qual foi o princípio dela em fazer esse exame, mas os exames necessários não se faziam. A família achou por bem levar para a Unimed. Saindo do pronto-socorro, também fui prontamente no Unimed e, graças a Deus, o menino estava socorrido e estava se passando bem. Então, fica a minha pergunta e minha indignação. Até quando o pronto-socorro vai nos dar esses sustos? Apesar que a gente fala susto porque é um cidadão, uma cidadã de Monte Alto e merece todo o respeito. E fica lá à mercê de atendimento de 2, 3 horas para que possa ser feito uma tomografia, um raio-x, ou um preparo, algum exame de sangue, alguma coisa. Então, nós precisamos acelerar. Precisou um vereador ir lá para tentar acelerar. Isso até quando, Tiago? Que nosso serviço, claro, nós estamos aqui propícios para ir. Quantas vezes for chamado, eu vou estar pronto para ir ao pronto-socorro. Mas, infelizmente, a gente não tem uma autonomia que tem um médico, uma enfermeira ou coisa parecida para que seja atendido de pronto. E, por incrível que pareça, ontem o pronto-socorro não estava completamente lotado. Tinha 2 ou 3 pessoas para ser atendido, mas demoraram de 2 a 3 horas para ser atendido. Graças a Deus, eles estão passando bem, não teve problema de crânio, não teve problema
quebradura, mas fica o alerta para a nossa população. Precisamos melhorar muito a saúde de Monte Alto, mas muito mesmo, para que tenha um respeito e uma dignidade com a nossa população de Monte Alto. Porque o que a população pede é respeito e dignidade com cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Carlinhos. Próximo inscrito. Dr. Fábio Rovati. Dr. Fábio com a palavra. Boa noite, presidente, mesa diretora, caros vereadores, caras vereadoras, público aqui presente, em especial funcionário do SAMU, do COUR, né? E também o pessoal da internet. Eu e o Murilo fizemos essa indicação a pedido do Wagner, né? Inicialmente ele nos falou sobre a possibilidade de apresentar um projeto de lei, mas nós explicamos que nesse caso nós não poderíamos, porque nós criaríamos despesa, então esse projeto só poderia vir do Executivo. Mas achávamos e achamos legítimo esse pedido, né? Então, foi onde que eu indiquei para o Wagner, falei, vamos fazer uma indicação, porque isso já está, de alguma forma, fundado em lei, né? Até nesse pedido que nós fizemos, indicando para o Executivo que existe norma, existe regulamentação próprias, né, que pode estabelecer esse tipo de adicional por desempenho de função. Alguns municípios já estão implantando, já estão votando, e eu acho que mais do que nunca, talvez aí é a hora de nós também valorizarmos ainda mais essa classe de trabalhadores e trabalhadoras que socorrem nos acidentes, né? Pessoas que enfrentam, né, esses riscos nas rodovias e que muitas vezes está em suas mãos as nossas vidas, né? Então, da nossa parte, acho que do Legislativo, caso venha um projeto de lei desses, não seria problema essa votação, né? Então, o nosso pedido para o Executivo, dentro desse pedido de indicação, é que seja ainda mais valorizado essa classe tão importante para a nossa sociedade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fábio. Próximo inscrito, vereador Murilo com a palavra. Senhor presidente, mesa, vereadores, vereadoras, público presente, internautas que nos acompanham, em especial o pessoal do SAMU e do COR que está aqui junto conosco. O Fábio muito bem disse, né, que foi um pedido do Wagner de Grande, nosso amigo também, nosso companheiro, esteve junto com a gente na eleição, e a gente sabe da dedicação, o amor, o carinho que ele tem pela profissão, mas por vocês também, porque ele pediu para que fosse defendida a classe hoje e para que nós pudéssemos startar esse início e, quem sabe, o Executivo levar em consideração a nossa indicação, o nosso pedido. Cada um de vocês que estão aqui, com certeza, são os melhores que nós temos. A gente sabe que não é só uma formação, uma graduação, uma especialização. Isso vai muito além, né? Porque vocês estão ali literalmente para decidir entre a vida e a morte. Muitas vezes, quando atrasa, quando não tem, e o profissional não é habilitado, que não é o caso do SAMU e do COUR, infelizmente as vítimas acabam indo a óbito. E quando você ouve uma ambulância do SAMU, do COUR passando, ligado, sirene, é sinônimo de respeito você abrir caminho e deixar passar, porque vocês sabem que ali está socorrendo ou indo socorrer vidas, pessoas que precisam. Então, em cima desse profissionalismo, dessa ética, dessa dedicação de cada um de vocês, eu acho louvável esse adicional, e principalmente nós temos que trabalhar e lutar para melhorar a saúde. Foi o que o vereador Carlos Gerber disse, está faltando muitas coisas na saúde, mas nós temos que valorizar, acima de tudo, aqueles bons profissionais que nós temos e que estão se dedicando todos os dias, lutando para salvar a população, que é cada um de vocês aqui, independente da posição, da função, enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista, maqueiro, não importa, tá? É um conjunto, e o conjunto ele funciona se todos estiverem focados e determinados. Então, aqui eu estendo os meus cumprimentos, meus agradecimentos a cada um de vocês por terem vindo hoje, e podem ter certeza que essa casa não se furtará da responsabilidade de aprovar, seja o adicional que for,
para poder beneficiar vocês que estão aí no dia a dia na luta para salvar vidas, tá bom? Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigado, vereador Murilo. Então, eu vou suspender a sessão por 5 minutos, convidar o pessoal que veio para a indicação, para que venha até aqui à frente, para a gente poder fazer o registro e também manifestar o apoio dos vereadores à causa de vocês, que é justa. Sessão suspensa por 5 minutos.
Pessoal, obrigado. Retomando os trabalhos, então, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. Quórum e número legal. De acordo com o artigo 77 do Regimento Interno, nós teremos a interrupção dos trabalhos pelo prazo de 15 minutos. Senhor presidente, eu faço um requerimento para que nós não façamos a interrupção dos trabalhos conforme o artigo 77 do regimento e já adentremos na ordem do dia. O requerimento do vereador Cetrone é regimental. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Requerimento aprovado por unanimidade. Sendo assim, adentrando a ordem do dia, solicito que proceda a leitura do projeto de lei 06 de 2025, emendado. Projeto de lei complementar 06 de 2025. Esse não... É o emendado? 06. Projeto de lei complementar 06 emendado, da nova redação ao artigo 157 da Lei Municipal 1860, de 21 de novembro de 1994, que dispõe sobre a instituição de regime jurídico único e de planos de carreira para os servidores da administração direta do município de Monte Alto, senhor presidente. Na sua primeira deliberação, o projeto recebeu 2 emendas, porém o projeto emendado foi rejeitado. Regimentalmente é necessária a sua segunda deliberação, que eu coloco então em segunda discussão. Com a palavra, o vereador Bicudo. Senhor presidente, vereadores. Senhor presidente, esse projeto de lei, eu respeito quem for pedir vista, mas eu serei contra pelo seguinte: tem muita gente assistindo a sessão da Câmara, aguardando esse projeto de lei, tá, sobre as diárias dos motoristas. Já teve caso, esses guerreiros aqui, de sair daqui cedo para levar paciente em Ribeirão Preto, ficar lá até 4 horas da tarde, porque não tinha vaga. Não tinha vaga dentro do hospital. Chama vaga, tem um nome específico. Tá? Vaga zero. Às vezes ele sai cedo aqui, fica lá até 5 horas da tarde. Às vezes até mais do que isso. Isso aconteceu esses dias. Não faz muito tempo, não, da vaga zero. Por R$40 a diária. Eu desafio qualquer vereador, qualquer cargo de confiança, executivo, ir lá em Ribeirão Preto, ficar o dia inteiro por R$40. Fica lá. Como eu já fui muitas vezes com meu carro particular, eu sei o que é isso. Como eu fui em Barretos, muitas vezes, eu sei o que é isso. O motorista tomar um café da manhã, almoçar com R$40, está errado. Então, o meu voto é contra. Serei contra. Entendeu? Por quê? Pega aí, qualquer um, lá em cima. Manda viajar com R$40, almoçar, tomar um café da manhã. Às vezes está ali 3 horas da tarde, 2 horas. Às vezes tomar um cafezinho hoje é R$8, R$5. O que se faz com R$40? Então, esse projeto está aqui, tem muita gente assistindo a sessão, aguardando essa votação. Se pedir vista, serei contra. Se for para votação, também serei contra, porque tem que melhorar esses motoristas que são guerreiros, não só que estão aqui, mas como muitos motoristas que fazem a parte da saúde, que fazem a parte às vezes vai para São Paulo, vai para Barretos, às vezes vai para Ribeirão Preto, com R$40. Eu já confesso para vocês que eu já comprei marmita lá em Ribeirão Preto. Paguei 35. Já comprei marmita lá em Barretos. Paguei 30. Mas tomar um café da manhã, tiver que tomar um refrigerante e uma marmita, já não dá. Então, é dessa maneira que eu vejo a minha posição. Respeito qualquer um aqui, voto o que quiser, não vou, entendeu? Aqui cada um tem seu voto. E o meu voto será não. Não, tanto no pedido no requerimento para pedir adiamento e também no projeto. Só isso, presidente. Obrigado, Bicudo. Lembro que esse projeto ele foi, na primeira votação, rejeitado por todos os vereadores, né, por unanimidade. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Gerber. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente. Bicudo, eu faço das minhas palavras suas. Eu acredito que essa Câmara vai confirmar o voto da semana passada. Qual foi a votação? 12-0, porque o presidente não precisa votar. Então, foi 12-0. Então, eu acredito que os motoristas, aqueles que têm direito à diária, podem ficar tranquilos, porque essa Câmara ela tem
respaldo para votar e vai votar contrariamente a esse projeto. Hoje eu tenho a satisfação de fazer parte da Comissão de Justiça com a doutora Maria e com o doutor Fábio. E quando esse projeto chegou na Câmara, eu já disse na comissão que eu seria contra, quando chegou ao nosso conhecimento. Lembra, né, Maria? E aí nós esgotamos todos os meios para ver o que poderia ser feito. Chamamos várias pessoas do transporte, pessoas do sindicato vieram aqui, e, infelizmente, não convenceu de nós votarmos de outra forma sem ser votarmos contrário. Então, fica aqui confirmado o meu voto, novamente, que eu vou votar contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerber. Com a palavra, vereador Piccolo. Senhor presidente, o Gerber e o Bicudo, o vereador Zé Cláudio já falaram aí, realmente teve a votação, com certeza confirmarei o voto da última sessão. Mas o que deixa a gente ainda mais, assim, o doutor João Carlos Gerber, é que depois da votação, chega uma cópia de um documento aqui, do procurador jurídico da prefeitura, escrevendo algumas coisas aqui, com anexos de nota, isso e aquilo, e dizendo que tem irregularidade. Agora, se eles acham que tem irregularidade, por que não fizeram nada até agora? Por que não fizeram antes? Então, ele manda aqui dizendo que, e por fim, alerta-se que a inércia do Legislativo e do Executivo poderá acarretar graves prejuízos aos próprios servidores motoristas, expostos à responsabilização individual e à interrupção do recebimento de tais verbas. Quer dizer que eles vão controlar a lei que está aprovada aqui na Câmara, que existe desde 94, não me falha a memória? Quer dizer, então, exatamente. E que não veio junto. Depois que foi rejeitado, no dia seguinte ele manda um relato desse aqui. Então, entendeu? Então, é só para fazer esse registro desse ofício que está aqui, mas, como os que me antecederam falaram, eu repito, não vou mudar o voto. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador Piccolo. Ainda em discussão. Em votação eletrônica. Então, o projeto rejeitado também em segunda votação por unanimidade. Solicito ao nosso primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar 08 de 2025. Projeto de lei 08, emendado de 2025, que altera os dispositivos que especifica na lei complementar 456, 19 de março de 2019, da outras providências. Na sua primeira deliberação, esse projeto recebeu 2 emendas, mas ao ser votado ele foi rejeitado e regimentalmente é necessária a sua segunda deliberação, que eu coloco em segunda discussão. Com a palavra, vereador Bicudo. Senhor presidente, senhores vereadores, como eu disse aqui, respeito a opinião de cada vereador, de cada um. Eu estou recebendo ligação de pessoas que estão lá no pronto-socorro desde sexta-feira. Não se resolveu o problema. Está lá. Depende do CROSS, os funcionários fazem bom trabalho, os SAMU fazem bom trabalho, os enfermeiros fazem bom trabalho, mas não tem médico. Aí me manda um projeto aqui para contratar 2 caras de confiança. Põe a mão na consciência. Vou respeitar um cada um. Mas como é que eu vou votar a favor? Como? Por que não manda um projeto aqui, ó, para contratar um bom médico, um neuro, um vascular? Pode ganhar 10 mil, 20 mil. Se o médico for competente, for para salvar a vida, eu voto a favor. Mas para cargo de confiança, não conta comigo, não. Eu vou votar contra, respeito a todos. E como se alguém pedir vista, eu vou votar contra a mesma coisa. Por que eu vou votar a favor de vista? Sendo que semana que vem eu não votar o projeto, eu vou votar contra. Para que eu vou fazer isso? Então, serei contra.
se tiver pedido de vista, serei contra o projeto, porque a saúde não está boa na cidade. Eu falo a parte de médico, nós não temos neuro, não temos vascular, às vezes pediatra, psiquiatra. Não temos. Ou temos? Se alguém falar para mim que tem, eu vou ficar quieto, eu vou me encolher. Nós temos só um neuro, e ele é um bom médico, mas ele tem seu trabalho também, que ele tem os seus compromissos. Agora vai terceirizar. Vai ser uma OS. Eu tomara que melhora. Eu não sou contra. O que for para o bem da população, eu sou a favor. Eu só não sou a favor de 2 cargos de confiança. Se tivesse tudo mil maravilhas, pronto-socorro prontinho, eu votaria a favor. Eu falei no rádio hoje, na emissora, eu até votaria a favor, se tivesse tudo mil maravilha, mas não está. Infelizmente, gente. Não está. Se alguém falar que está, Carlinhos. Tá, Simone? Você sabe o que eu estou falando. Pessoas que eu frequento, pessoas aí, infelizmente, olha o que aconteceu na cidade, uns tempos para cá, mas vai melhorar. Tomara que vai melhorar. Torço para melhorar. O que nós temos que fazer é cobrar. Cabe a nós cobrar. Ou cabe alguma coisa. A minha caneta lá não adianta assim, eu quero contratar o médico tal. Isso não cabe a nós. Cabe a nós cobrar uma saúde melhor, uma limpeza na cidade melhor, um bom salário para os funcionários, uma diária boa. Cabe tudo isso para o vereador buscar. Buscar emenda, deputado estadual, deputado federal, do governo, senador. Tudo isso cabe ao vereador. Também cabe ao vereador fiscalizar. A palavra vereador vem da palavra vereador, vereadar, de buscar legislar. Executivo é o que executa a obra. Cabe a nós fiscalizar a obra, executar. Vocês me desculpem se eu misturei um pouco, mas então eu já estou aqui na posição. Pode vir um projeto semana que vem, daqui 15 dias, o meu voto será contra. Obrigado, Bicudo. Com a palavra a vereadora Ana. Boa noite, senhor presidente, Boa noite. Mesa diretora, estou um pouco sem voz. Boa noite a todos vocês que estão aqui, a todo o SAMU, que honra recebê-los, e todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Respeito também cada posicionamento, mas, como membro da Comissão de Saúde, que tenho acompanhado muito a saúde de perto, eu entendo o contrário. Eu penso que, como eu votei a semana passada a favor, eu penso que hoje, na saúde, dentro do pronto-socorro, é necessário uma gestão que esteja inteiramente ligada ao pronto-socorro. Já eu penso, quando a gente fala cargo de confiança, não é um pecado cargo de confiança. A prefeitura sempre, por todos os anos, teve, sempre terá cargos de confiança. O que nos cabe é o seguinte, né? Hoje, eu gostaria de pedir vistas do projeto, porque eu acredito ser algo muito necessário para a nossa saúde, visto que, em breve, teremos um novo pronto-socorro, que, por sinal, está gigante. E, quando nós viemos aqui nessa tribuna cobrar gestão, cobrar melhorias na saúde, que nós precisamos, sim, melhorar, nós devemos, sim, estudar melhor e dar uma chance a esse plano de ação do Executivo. Porque os mesmos que votam somos nós mesmos que vamos fiscalizar. E se lá na frente não der certo, que troque, que coloque realmente ali uma pessoa que tenha que seja ponta firme, que realmente organize o nosso pronto-socorro. Nós temos esse projeto, ele está emendado com emendas muito importantes, que está ali dando critérios importantes para que essa pessoa que assuma o cargo tenha realmente competência de levar ali. Então, eu gostaria que nós, como uma casa que aprova projetos importantes, pudéssemos pensar melhor, estudar melhor este projeto, porque, ao meu ver, é necessário, sim, e é votando em favor da nossa população, que muitas vezes estão ali
muitas vezes tem dificuldade as informações de fazer como eu posso dizer, esse contato ali. É claro, agora temos ali a Carla, que está fazendo esse acolhimento com as famílias, mas eu penso, defendo e sempre defenderei aquilo que eu acredito em favor da nossa população, de dar esse voto de confiança. E esse cargo, ele não é para este governo. Este cargo permanecerá para os próximos, que eu tenho certeza que vai ser uma necessidade também, porque à medida que a nossa cidade vai crescendo, vai expandindo, nós precisamos sim de gestão, tá? Então, eu deixo aqui, né, que depois também, nem que for sozinha, mas meu voto será favorável, porque eu tenho embasamento do que eu estou falando, já fui gestora, já trabalhei como cargo de confiança em outras gestões, da prefeita Silvia, do prefeito João Paulo, desempenhei bem ali o meu papel, trabalhei como secretária de educação e sei que uma secretária não dá conta de tudo, que nós precisamos, sim, ter ali diretores, coordenadores, e que se não der certo, se não mostrar trabalho, né, ali o gestor, o executivo tem todo o direito de chegar, de cobrar e de cobrar serviços e cobrar resultados. Tá? Então, eu gostaria de pedir vistas e peço que os meus colegas aqui também repensem nessa importância. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, Ana. Então, como a vereadora Ana fez o pedido de vista, o requerimento, eu coloco o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. De vista, não. Ela está pedindo, aí justifica o voto. Quem for favorável, permaneça sentado. Então, vista, aprovado, com 4 votos contrários. Vereador Geber, com a palavra. Senhor presidente, o que falar de uma votação dessa? Uma votação que a semana passada nós tivemos 9 votos contrários e 3 favoráveis. E hoje chega um pedido de vista. Agora me pergunto, eu vou ficar perguntando a noite inteira, o que vai mudar? O que esse pedido de vista vai trazer de novo nesse projeto? Eu não conheço nada que possa alterar um projeto que já foi votado. Não tem como trazer mais qualquer substância, doutora Maria do Carmo. Então, eu sou totalmente desfavorável ao pedido de vista, porque não calha, nesse momento, pedir. Porque nós pedimos, a vez passada, votamos contrário, e agora nós vamos votar favorável. Não tem cabimento, Bicudo, não tem cabimento. Eu sou contrário e vou para a minha casa com a minha cabeça consciente, com a minha consciência limpa, porque eu acho que não é justo um projeto que foi rejeitado por 9 votos, se tivesse empatado 6-6, mas foi rejeitado por 9. Nós não podemos aceitar essas aberrações, esse desmando. Respeito cada voto de cada vereador, mas eu não posso. Eu tenho o direito de falar o que eu penso. Qual o meu direito? Era de ser votado contra de novo. E nós falamos de saúde, a Ana falou de pronto-socorro. Eu quero aqui enaltecer o meu amigo Júlio Raposo, em nome dele, que ele leve os parabéns para o nosso vereador Baleia Rossi, que faz aniversário hoje, deputado federal Baleia Rossi, no qual esse pronto-socorro está sendo instalado graças a ele. Não é graças à prefeita, não é graças ao executivo, é graças ao vereador e o nosso amigo Baltazar, que trabalhou nisso, né, Baltazar? O Júlio, que empenhou. Nós que somos do MDB, né, Bicudo? Quero deixar minhas felicitações ao meu deputado federal, Baleia Rossi, porque se o pronto-socorro de Monte Alto se sair, eu tenho que parabenizar e Monte Alto tem que parabenizar dele. Eu vou ficar indignado
novamente com essa votação. Mas, infelizmente, nós perdemos por 4-8, mas a semana que vem, espero que esse projeto venha para casa e seja rejeitado novamente. Obrigado, Carlinhos. Fábio Rovati com a palavra. Ah, tá. João Augusto Piccolo com a palavra. Olha, só quero justificar a votação aqui, porque o projeto chegou aqui dia 20 de fevereiro, portanto, ficou há 90 dias aqui dentro da Câmara. Então, esse foi o principal motivo de eu ter votado contra o pedido de vista. É só, senhor presidente. Obrigado, Piccolo. Solicito, então, ao nosso primeiro secretário, o vereador Tiago Cetrone, que proceda à leitura do projeto de lei 34, de autoria da vereadora doutora Maria do Carmo. Projeto de lei 34, de minha autoria, da vereadora Maria do Carmo e do vereador João Carlos Gerber, que insere no calendário oficial de eventos o Dia Municipal da Conscientização das Experiências Adversas na Infância, a ser celebrado no dia 20 de maio, e da outras providências correlatas. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Saúde, Assistência Social, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos emitiram pareceres opinando pela aprovação do projeto que eu coloquei em discussão. Com a palavra, um dos autores. Senhor presidente, nobres vereadores, em meu nome, do vereador Gerber e da vereadora Maria do Carmo, quero iniciar agradecendo a análise das comissões permanentes dessa casa, que, a partir da discussão e da aprovação desse projeto, nós vamos ter condição de trazer para a discussão no nosso município, também fazer a aplicação de políticas públicas que tratam sobre esse tema. É um tema, inicialmente, que foi desenvolvido e foi trabalhado nos Estados Unidos, que se diz experiências adversas na infância. O que isso quer dizer? Ele refere-se a eventos potencialmente traumáticos ocorridos antes dos 18 anos. E isso inclui abuso físico, emocional ou sexual, mas não só. Envolve também negligência, violência doméstica, disfunções familiares, divórcio dos pais e exposição ao abuso de substância por parte de cuidadores. Então, essas experiências, para falar de maneira genérica, elas geram nas crianças e nos jovens um estresse tóxico que afeta o desenvolvimento cerebral, comprometendo as esferas cognitiva, emocional e social das crianças, com repercussões que são profundas na vida adulta. E questões como essa, elas precisam ser trabalhadas se é algo que vai refletir lá na vida adulta, não que na vida adulta não tem que ser tratado, não tem que ser acompanhado, não tenha que ser desenvolvido políticas públicas, mas isso é algo que precisa ser visto desde a infância. Então é importante que a Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Saúde, da Assistência Social, comece a olhar com olhos diferenciados e trabalhar políticas públicas com esses olhares. Estamos vivendo uma nova sociedade, uma sociedade com uma nova forma de relacionamento. Então, hoje, nós trazemos para votação esse projeto que toca no cerne da dignidade da pessoa humana. Ela fala da proteção das nossas crianças, através dessa questão das experiências adversas na infância, que deixam marcas invisíveis, que ecoam por gerações, porque isso se perpetua, vereadora Maria do Carmo, que há tanto tempo milita aí na educação. Aquela criança que passou por essa situação, não é regra, não é obrigatório, mas ela corre o risco de perpetuar ciclos de dor e de exclusão. Então, como educadores aqui que nós somos, e também, agora falando pessoalmente, filho de uma infância marcada por desafios, eu conheço o poder transformador das políticas públicas que vão agir preventivamente. Então, esse é um projeto de lei que a gente é o primeiro passo, ter elaborado. O segundo passo passa pela aprovação dessa Câmara,
E o terceiro e mais difícil é fazer com que ele, de fato, se torne uma política pública, se torne uma, como a gente está aprendendo lá naquela formação da UVESP, se torne uma política pública que pegue, se torne uma lei que, de fato, pegue e funcione no nosso município. E por isso que eu peço o apoio e o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado, Tiago. Ainda em discussão? Em votação eletrônica. Bicudo. Favorável. Então, projeto de lei aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Cetrone que proceda a leitura do projeto de resolução 010, de sua autoria, junto com Morelli, Gerber e Simone. Senhor presidente, o projeto de resolução, ele pretende, antes de eu fazer a leitura, né, ele pretende algumas alterações no regimento no tocante ao funcionamento das comissões temporárias e permanentes da casa. Alguns vereadores conversaram conosco no sentido da gente aprimorar a redação, ajustar alguns pontos. Então, como o projeto de resolução ele nem passa pelas comissões, né, ele é apresentado numa sessão e já deliberado na seguinte, talvez até algo que a gente precisava alterar no regimento, talvez poderíamos até pensar por uma análise mais tempo. Então, eu vou solicitar, fazer um requerimento aqui para a retirada desse projeto de resolução, para que a gente possa fazê-lo com uma participação maior, um detalhamento maior, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Coloco o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Requerimento aprovado por unanimidade. Sendo assim, consulto o nosso segundo secretário, vereador Murilo Giacomo, sobre quantos vereadores usarão a palavra na explicação pessoal. 4, senhor presidente. 8 cada um. Quem que é o primeiro? Fábio Rovati. Rovati com a palavra. Está aqui, vou falar agora, já. É rápido, presidente. Quero fazer 2 destaques. O primeiro, eu fiz um pedido de informação, pedido de indicação, 97/2025, relacionado aos equipamentos na academia do idoso. E essa semana eu vi, na licitação, abriu uma licitação para aquisição desses equipamentos, né? Então, importante que o município tenha se preocupado com isso, né? Não sei se foi por causa da minha indicação, até porque o meu pai e minha mãe frequentam a academia do idoso, eles já tinham reclamado comigo, né? Mas ainda bem que a prefeitura viu, né? E abriu licitação para aquisição desses aparelhos. A outra também, nós sempre falamos, né? E foi falado aqui, o problema do CROSS, que não tem vagas, né? E que é um problema que eu acho que transcende Monte Alto. Então, deveria ter alguma ação dos municípios para que isso fosse resolvido. Eu talvez acho que vai resolver, né? Eu estava ouvindo essa semana a CBN e foi falado que vai ser construído em Ribeirão Preto o maior complexo hospitalar do Brasil. E olha lá, da América Latina, aqui em Ribeirão Preto. Vai ser investido R$1 bilhão e vai ser aberto mais de 400 leitos, além no centro de reabilitação e também de saúde mental. Será tudo gerido pela USP, né, com verba do Estado de São Paulo. O governador veio entregar esse presente acho que para a nossa região, não só para Ribeirão Preto. Então, eu acredito que parte de alguns problemas aí por falta de leitos hospitalares, talvez aí vai por alguns, não sei quanto tempo que vai durar essa construção, presidente, mas eu acho que vai melhorar. Obrigado. Obrigado, Fábio. Próximo inscrito. Gerber. Vereador Gerber com a palavra. Desculpa, Madureira. Vereador Madureira. Passou? Vereador Gerber. Senhor presidente, vereadores, público que nos resta aqui no plenário, os internautas, a gente
faz um trabalho de consciência na qualidade de vereador. E eu quero dizer que hoje votei contrário ao pedido de vista, mas eu respeito qualquer voto que teve favorável ao pedido de vista. Eu votei não porque eu achei que é um projeto que não tinha o que mais discutir e o que mais se apurar. Então, eu fiz esse voto de consciência tranquila, mas não recrimino qualquer vereador que votou favorável ao pedido de vista. Eu acho que nós temos uma Câmara democrática, uma Câmara que nós temos que nos respeitar e, sim, aceitar qualquer posição de qualquer vereador. Assim como a Ana vai respeitar a minha, do Bicudo, do João e do Madureira, e os demais também vai respeitar. E quando esse projeto vier para nova discussão e nova votação, eu vou manter meu voto contrário, como eu votei na primeira vez. Eu acredito que esse pedido de vista só foi uma protelação de prazo, mas a Câmara é soberana para decidir. E quero agradecer a todos que estiveram nessa sessão, que eu acho que foi uma sessão produtiva, no qual nós aprovamos um projeto da diária que é de suma importância, principalmente para os funcionários públicos, aqueles que têm direito à diária, que eles viram que essa Câmara estão do lado deles e não vai ser qualquer projeto que vai mudar qualquer tipo de modificação pelo Executivo. Então, eu saúdo cada um pela votação que teve nesse projeto e vamos continuar fiscalizando, brigando por mais saúde, por mais limpeza na nossa cidade, por mais transparência pelo Executivo. E quero dizer, senhor presidente, vamos trabalhar junto por uma Monte Alto melhor. Muito obrigado. Obrigado, Carlinhos. Próximo inscrito, vereador Cetrone com a palavra. Senhor presidente, vereadores, hoje quero falar de uma situação que aconteceu aqui na EAP, na nossa unidade de saúde, Desídio Peloso, aqui na Vila Municipal. Dentre tantas dificuldades, né, dentre tantas, muitas vezes, narrativas ruins, por assim dizer, eu tenho aqui que fazer um registro à atitude da enfermeira Fátima Andrade, que é responsável ali pela unidade de Desídio Peloso. Ela não sabe, nem falei que ia dizer, nem pedi autorização para falar, mas eu vou contar o fato, não vou dar todos os nomes, mas eu acho importante aqui a gente trazer esse relato e esse elogio. Num momento em que essa Câmara Municipal, passado 6 meses de história desse novo mandato, tanto falou de um tema que, dentre os vários temas que tomaram conta das discussões, um dos temas que tomou-se conta das discussões foi as exonerações dos servidores aposentados. E eu acredito que, apesar das divergências entre os 13 vereadores que compõem essa Câmara, o ponto que é unânime, ou seja, aquilo que todo mundo concorda, é que, para lá da questão de legalidade, se podia, se não podia, se tinha que fazer, se não tinha que fazer, eu acho que o ponto que os 13 vereadores concordaram é que a forma com que foi feito poderia ter sido diferente. E dentro desse contexto, eu preciso elogiar a atitude da enfermeira Fátima ali. E isso não quer dizer que não houveram outras atitudes parecidas ou semelhantes, mas é que essa eu fiquei sabendo e eu preciso trazer aqui. Ela foi comunicada, como chefe da unidade, de que um profissional da sua unidade seria exonerado. Então, ele deveria ir até o RH. Ela, então, antes de avisá-lo, preparou um café da manhã, dedicado, carinhoso,
Eu até dei uma emocionada agora. E olha que eu não sou de me emocionar. Mas ela preparou um café ali, esperou terminar os atendimentos, dar aquela acalmada na unidade e, óbvio, comunicou que ele teria que ir para o RH e confraternizou, fez aquele momento de despedida. Ainda que a dor seja dor, talvez com ações como essa elas são suavizadas, porque quando eu for e eu me vou, diz sempre o Mário Sérgio Cortella, um dos pensadores atuais, ele diz que quando eu for e eu me vou, isso é certeza, eu quero fazer falta. E eu tenho certeza que esse profissional, ao deixar a unidade, sabendo que iria ser exonerado, ele sentiu que ele faria falta e que fará falta naquele espaço. Então, eu tenho aqui que, em nome da enfermeira Fátima, parabenizar essa atitude. No mundo que se faz tão deserto, tenho sede de amigos, dizia Exupéry. Então, eu não poderia, sabendo dessa história, não deixar aqui registrado como que ações como essa fazem a diferença no mundo. Como que ações como essa fazem a diferença no mundo. Que nós, cada um de nós, independente da função pública que nós exercemos, mas que cada um de nós possamos ser essa diferença no mundo. Que nós possamos ser essa diferença na vida do nosso irmão, do nosso cidadão, da pessoa que está no nosso convívio. Então, parabéns, Fátima, parabéns àqueles que ajudaram, que pensaram, que organizaram esse momento tão cuidadoso de despedida de um funcionário que dedicou tanto tempo da sua vida a uma unidade pública. Obrigado, Tiago. Então, nada mais havendo inscritos, de acordo com o parágrafo único do artigo 91... Com a palavra o Cetrone. Desculpa, só lembrar aqui, a Secretaria está reforçando, então, que o decreto legislativo 09/2025, que denomina a sala de Silvana, Piveta Abrão, ela, para poder inserir a assinatura de todos, então foi cancelada a assinatura para que todos assinem novamente. Então, se aparecer o decreto, é só para poder constar novamente. Então, não esqueçam de assinar. Então, mas não imagina. Então, declaro encerrada a nossa sessão e convoco a todos para a próxima sessão, que será no dia 16 de junho, às 19 horas.